Olá, seja bem-vindo ao Quiz Tudo. Eu sou Israel e serei seu narrador virtual. Hoje faremos um quiz de conhecimentos gerais sobre datas de acontecimentos históricos para testar sua memória. Serão 20 perguntas com 10 segundos para responder, e pontuações que funcionarão assim. Acertos valerão 2 pontos, e erros menos 1 ponto. E então, entenderam? Se sim, então já deixe o seu like e se inscreva no canal e deixe sua pontuação e sugestões para os próximos vídeos nos comentários. Se já deixou seu like, se já se inscreveu. Então vamos começar. Qual é a data do descobrimento do Brasil? 1. 23 de abril de 1500. 2. 21 de abril de 1500. 3. 22 de abril de 1500. 4. 20 de abril de 1500. Cada acerto vale 2 pontos e cada erro menos 1 ponto. Você tem 10 segundos para pensar. A resposta correta é a número 3, 22 de abril de 1500. No dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas chegaram pela primeira vez na costa no sul da Bahia nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. 2. Qual é a data que se comemora a independência do Brasil? 1. 7 de setembro de 1822. 2. 7 de setembro de 1892. 3. 7 de setembro de 1832. 4. 7 de setembro de 1824. A resposta correta é a número 1, 7 de setembro de 1822. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Número 3. Em qual ano ocorreu o fim da Revolução Francesa? 1. 1799. 2. 1789. 3. 1792. 4. 1779. A resposta correta é a número 1, 1799. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 e 1799. Foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime na França. Número 4. Qual data representa o fim da Primeira Guerra Mundial? 1. 31 de outubro de 1917. 2. 19 de janeiro de 1914. 3. 11 de novembro de 1918. 4. 10 de agosto de 1919. A resposta correta é a número 3, 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918, e ficou muito conhecida em razão dos combates vividos nas trincheiras, e um saldo de 10 milhões de mortos. 5. Qual foi a data correta da queda do Muro de Berlim? 1. 23 de maio de 1987. 2. 30 de janeiro de 1991. 3. 19 de novembro de 1989. 4. 9 de novembro de 1989. A resposta correta é a número 4, 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim, construído em 1961, representou o fim da divisão existente entre as Alemanhas e foi um marco do enfraquecimento do socialismo no mundo. 6. Em que ano aconteceu o fim da União Soviética? 1. 1989. 2. 1999. 3.
1991. 4. 1990. A resposta correta é a número 3, 1991. Como resultado da Declaração número 142-H do Soviete Supremo da União Soviética, a declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a Comunidade de Estados Independente. Número 7. Em qual ano aconteceu o naufrágio do Titanic? 1. 1912. 2. 1922. 3. 1910. 4. 1911. A resposta correta é a número 1, 1912. O naufrágio do RMS Titanic ocorreu entre a noite de 14 de abril e a madrugada de 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, 4 dias após o início de sua viagem inaugural com destino à cidade de Nova York. Número 8. Em que data foi assinado o Tratado de Tordesilhas? 1. 7 de junho de 1484. 2. 7 de junho de 1494. 3. 7 de junho de 1554. 4. 7 de junho de 1492. A resposta correta é a número 2, 7 de junho de 1494. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 7 de junho de 1494, pela Castela parte da atual Espanha e por Portugal. Ele estabelecia limites dos territórios descobertos chamados Novo Mundo. 9. O que aconteceu na data de 24 de fevereiro de 1932 no Brasil? 1. O homem pisou na Lua. 2. Queda da Bolsa de Nova York. 3. Tratado de Versalhes. 4. Conquista do voto feminino. A resposta correta é a número 4, conquista do voto feminino. A luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto teve início em 1891, e em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino no Brasil foi assegurado. Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira, pela primeira vez, votou e foi votada em âmbito nacional. Número 10. O que estava acontecendo entre 1939 e 1945? 1. Segunda Guerra Mundial. 2. Primeira Guerra Mundial. 3. Revolução Cubana. 4. Guerra do Kosovo. A resposta correta é a número 1, Segunda Guerra Mundial. 1939 e 1945 foi o começo e o fim da Segunda Guerra Mundial e foi o conflito mais sangrento da nossa história. A política expansionista e militarista do nazifascismo provocou um novo conflito mundial. Aliados e eixo disputaram durante 6 anos a vitória na guerra. E aí, como está sua pontuação? Já chegamos na metade do quiz, espero que esteja indo bem. E obrigado por assistir até aqui. Se ainda não deixou o seu like e não se inscreveu, aproveite e faça isso agora e ajude nosso canal a chegar mais longe. Isso irá nos ajudar demais. Muito obrigado. E vamos à próxima pergunta. Número 11. Em 1904, qual desses eventos marcantes aconteceu no Rio de Janeiro? 1. A Revolta da Chibata. 2. A Revolta da Vacina. 3. A Revolta de Juazeiro. 4. A Semana de Arte Moderna. A resposta correta é a número 1, a Revolta da Vacina. Na Revolta da Vacina, milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade em violentos conflitos com a polícia.
O motivo era a medida adotada pelo governo da vacinação obrigatória. 12. Durante o governo de Getúlio Vargas, de 1938 a 1940 houve a criação de que no Brasil? 1. Leis constitucionalistas. 2. Economia. 3. Dia do Fico. 4. Salário mínimo. A resposta correta é a número 4, salário mínimo. Regulamentado em uma lei em 1936 em um decreto-lei, em 1938, Vargas, apelidado de pai dos pobres, implementou a política de direitos sociais e trabalhistas, na qual o salário mínimo estava incluído. Quando instituído em 1940, o salário mínimo tinha 14 valores distintos para todo o Brasil. 13. Qual foi o ano que os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki? 1. 1939. 2. 1937. 3. 1945. 4. 1944. A resposta correta é a número 3, 1945. Em 6 de agosto de 1945, com a negativa japonesa em se render, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima, e foi realizado de um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay, e a bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a de Hiroshima. 14. Em 1947, qual foi o plano para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial? 1. Plano Marshall. 2. Uma nova Constituição. 3. Unificação Europeia. 4. Plano Comecon. A resposta correta é a número 1, Plano Marshall. O Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para reconstruir a Europa após o final da Segunda Guerra Mundial, idealizado pelo general George Marshall. Os objetivos desse plano eram manter o domínio dos Estados Unidos sobre a Europa obtendo o apoio dos países beneficiados, e evitar o avanço da influência soviética sobre o Ocidente. Número 15. Em 2 de fevereiro de 1943, qual batalha termina com a vitória dos soviéticos sobre os alemães? 1. A Batalha de Stalingrado. 2. A Batalha de Midway. 3. A Batalha de Kursk. 4. A Batalha do Cáucaso. A resposta correta é a número 1, Batalha de Stalingrado. Após meses de combates ferozes, os soviéticos ergueram-se como vitoriosos. Os alemães derrotados deram início à sua decadência, que se estendeu até 1945. 16. Em 21 de abril de 1960, qual inauguração ocorreu no Brasil e acarretou em uma grande mudança? 1. Inauguração da usina do Rochedo. 2. Inauguração da ponte Rio-Niterói. 3. Inauguração da primeira ferrovia. 4. Inauguração de Brasília. A resposta correta é a número 4, inauguração de Brasília. Brasília, a nova sede do governo federal do Brasil, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a moderna cidade, única e singular, foi construída a partir do zero, no meio do nada, para tornar-se não apenas a capital de um país, mas também um marco histórico magnífico. 17. Quando foi o começo e o fim da Guerra do Vietnã? 1. De 1950 a 1953. 2. De 1964 a 1985. 3. De 1960 a 1975. 4. De 1914 a 1918.
A resposta correta é a número 3, de 1960 a 1975. Em abril de 1975, Saigon foi conquistada pelos comunistas, marcando o fim da guerra, com o norte e o sul do Vietnã sendo formalmente unificados no ano seguinte. Número 18. Em qual ano ocorreu a crise da Bolsa de Valores de Nova York? 1. 1927. 2. 1929. 3. 1930. 4. 1932. A resposta correta é a número 2, 1929. A crise de 1929 teve início no sistema financeiro na chamada Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, que a história registra como um dia de pânico ou a Grande Depressão. 19. Em qual ano foi o fim do regime militar no Brasil e início da redemocratização no país? 1. 1985. 2. 1983. 3. 1987. 4. 1990. A resposta correta é a número 1, 1985. De 1978 a 1985, surgem novas leis que favorecem a abertura política, maior tolerância às manifestações populares, e as diretas já foi uma das maiores manifestações que o país já viu, enchendo todas as ruas do país, e as primeiras eleições presidenciais livres e diretas que ocorreram no Brasil pós-ditadura, só ocorreram em 1989. Vamos para a última pergunta, e como está a sua pontuação? Número 20. Qual foi o dia e o mês que aconteceu o atentado terrorista de 2001? No World Trade Center nos Estados Unidos? 1. 12 de setembro. 2. 11 de novembro. 3. 11 de setembro. 4. 11 de dezembro. A resposta correta é a número 3, 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York, causando muitas mortes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha ido bem no quiz. Deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Deixe também sua pontuação e sugestões para mais vídeos. Obrigado e até o próximo quiz.